E vamos falar dessa maratona de jogos que o Santos terá no mês de abril, com Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E como essas 5 contratações que chegaram até esse momento podem ajudar o técnico Fabian Bustos na busca, né, de vitórias do Santos nessas 3 competições. Antes da gente mostrar aqui os jogos, as partidas, se é dentro ou fora de casa, quero dar aquela dica para vocês, porque, como eu falei, o Campeonato Brasileiro vai começar em abril e para você não perder nada, nenhuma informação, não só do Santos, né, mas de todas as equipes que vão disputar o Brasileirão Série A, você confere lá no aplicativo da OneFootball. Tem tempo real dos jogos para você não perder nenhum lance do Peixe nas partidas. Tem informações de coletiva, informações de quem vai jogar, escalações, enfim. Aplicativo completo e gratuito. Para você ter acesso, basta você baixar através do link que está na descrição ou do QR Code que eu coloquei aqui na tela, tá bom? Bom, vamos lá então falar sobre esses jogos do Santos, começando pela Copa Sul-Americana, né? Temos aqui o Santos enfrentando o Banfield lá na Argentina, então uma partida fora de casa. O Banfield, que hoje é o 6º colocado do campeonato argentino, então se fosse para apostar em termos de dificuldade, né, na Sul-Americana, o Banfield seria o time mais chatinho do nosso grupo, que é o 6º colocado de um campeonato argentino, que a gente sabe que tem uma força superior em comparação a outros campeonatos aqui da América do Sul. Aí depois o Santos faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, sábado às 16h30 no Maracanã. O Santos que precisa também já começar, né, a roubar alguns pontinhos assim no Brasileirão, para que tenha um pouco mais de tranquilidade em comparação ao que foi o ano passado. Então, uma partida chatinha aí contra o Fluminense. Depois o Santos joga em casa, né, depois de 2 partidas fora, o Santos joga em casa contra a Universidade Católica, uma quarta-feira, às 19h15, pela Sul-Americana. Universidade Católica, que hoje é um time, é o 3º colocado do campeonato equatoriano, né? É um campeonato que tem o seu líder, o Barcelona de Guayaquil, ex-time do Fabian Bustos, a LDU, que é o ex-time do Johan Júlio, e aí na sequência vem a Universidade Católica do Equador. Então, né, o Santos joga na Vila Belmiro, essa primeira partida da Sul-Americana em casa. Depois pega o Curitiba. Curitiba, que é adversário do Santos também na Copa do Brasil, mas faz esse jogo no Campeonato Brasileiro no dia 17. O Santos pegando aí às 11 horas da manhã o Curitiba. E atenção, depois o Santos pega o Curitiba também, o dia ainda a confirmar, né? Provavelmente dia 19 ou dia 20. O Curitiba no Couto Pereira, fora de casa pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. E aí até interessante, né? Será que o técnico Fabian Bustos vai com a mesma estratégia de, por exemplo, ter um jogador titular no Brasileiro e um jogador diferente na Copa do Brasil? Então, pode, né, ter algumas estratégias diferentes aí para essas 2 partidas contra o mesmo adversário, mas competições diferentes. Aí temos o América Mineiro na Vila Belmiro, dia 24, né, às 16 horas. E aí, encerrando o mês de abril, o Santos pega o União La Calera, dia 28, fora de casa, lá no Chile, pela Copa Sul-Americana. Então, o Santos terá aí alguns jogos em casa, alguns jogos fora de casa, né? Uma sequência também em casa, outra sequência fora de casa. Fato é, o Santos precisa pontuar, tanto em relação ao Campeonato Brasileiro. Esse primeiro jogo contra o Fluminense, o Santos precisa da vitória, né? Seria algo incrível já começar o Campeonato Brasileiro com 3 pontos. Um Santos que provavelmente terá mudanças, né, em relação ao jogo contra o Banfield, porque contra o Banfield, por exemplo, não teremos o Ângelo, muito difícil do Ângelo ir a campo, ele ainda está naquela fase de transição, está se recuperando de uma lesão na coxa, e o Marcos Leonardo, como a gente vem sempre falando aqui nos vídeos e nas lives, tem uma suspensão de 3 partidas por reclamação. Então, qual será o centroavante do Santos ou quem vai jogar um pouco mais avançado nessas partidas? Pode ser o Ricardo Goulart, jogando ali como um falso 9, onde a gente sempre comenta que ele rende muito bem nessa posição. Pode ser o Rua Seco, que já está no time,
ou até mesmo o Angulo, né? O Angulo que vem aí com um salário relativamente um pouco acima do nosso teto salarial, é um jogador que chegaria aí para brigar por uma posição com o Marcos Leonardo. Então, por exemplo, se você coloca um Ricardo Goulart e um Angulo na Sul-Americana, aí, como ele não jogou na Sul-Americana, né, ele pode jogar no Campeonato Brasileiro, tá mais descansado. O Fluminense também tem que repensar a estratégia, né? Porque geralmente o técnico olha o time anterior, né? Que você enfrentou. Enfim, algumas estratégias que podem mudar conforme os campeonatos e as partidas vão acontecendo. E aí é o que a gente fala. Por isso a importância de um elenco. Quando a gente fala de contratações, não é apenas para reforçar o time titular. Então é importante você olhar no seu banco de reservas e ter opções. Então é importante a contratação de mais um zagueiro, por exemplo, o Michael. O Santos pode, né? Dizem que o Santos pode jogar com 3 zagueiros a estreia contra o Banfield. Ok, é uma estratégia do Bustos. Vamos ver se de fato confirmar se vai funcionar ou não. Mas é uma estratégia, é uma forma de você jogar. Pode ser também que ele saque para o jogo contra o Fluminense, na estreia do Brasileiro, um zagueiro. Saca o próprio Michael, ou o Kaique, ou o Bauerman, né? Você muda a forma do time jogar. O William Maranhão também vem com uma certa desconfiança, mas pode ser um jogador que dentro do contexto da formação da equipe do Bustos, ele pode funcionar. A mesma coisa o Rodrigo Fernandes. Já é um atleta que pode jogar tanto como primeiro como segundo volante. E aí dá para você brincar. Ora como segundo volante, ora como primeiro volante. Ora você coloca o Sandri, em outra oportunidade você coloca o Zanocelo. Então dá para você girar muito bem esse elenco com essas possibilidades. E não é só a mudança de jogadores, é mudança de função, é mudança de tática. Você pode ter um Ricardo Goulart, por exemplo, numa partida que joga um pouco mais recuado e numa outra partida joga mais avançado. O próprio Johan Júlio, ele pode jogar como meia esquerda, onde se a gente analisar os dados, né, as estatísticas do Johan Júlio, ele rende muito mais jogando como meia esquerda do que como ponta esquerda. Então é mais uma alternativa. Ele pode ser aquele cara que entra no meio campo para dar uma velocidade, por exemplo, para um contra-ataque, para dar mais velocidade, né, do meio para frente. Pode ser um jogador que em outra partida entre no lugar do Lucas Braga, por exemplo, né? Então, é o que eu estou falando. Jogadores multifuncionais, que foi um pedido do Fabian Bustos e que chegaram ao Santos, que podem mudar de posição conforme a necessidade das suas partidas. Então, o Santos terá uma maratona de jogos, jogos difíceis, jogos importantes. Não dá para preservar jogador, né? Dá para você escolher um jogador melhor pela sua necessidade. Não é assim, eu não vou colocar contra o Curitiba no Brasileiro porque eu quero o fulano, né, no outro jogo. Não, às vezes você usa a sua necessidade. Talvez para esse jogo seja mais inteligente, diante de uma estratégia, você colocar um jogador com uma característica diferente. Dando o exemplo aqui do Banfield, né, nosso próximo adversário. O Banfield é uma equipe que faz muitos gols de bola aérea. Então, a estratégia de você colocar 3 zagueiros e jogadores mais altos para você aumentar a estatura do seu time é uma estratégia. O Fluminense joga de outro jeito, muda a estratégia, né? Então, o elenco, batendo na tecla do elenco, fundamental para essa maratona de jogos do Santos. Vamos torcer para que a gente consiga as vitórias necessárias. Quero os palpites aqui, quero ver quem que vai fazer projeção aqui. Quais os jogos que o Santos vai ganhar, se você acha que o Santos vai perder, vai empatar, me conta aqui nos comentários. E lembrando, hein, agora que o vídeo terminou, vai lá, baixa o aplicativo da OneFootball para você não perder nenhuma informação, para você ficar sabendo quando os reforços vão estrear pelo Santos ou não, todas as informações sobre eles também, tá bom? Grande abraço para você.